Shabbat Shalom. Hoje nós vamos fazer um shiur sobre a Parashá Tazria. E esta Parashá, ela compreende o Sefer Vaikra, o livro de Levítico, capítulo 12.1 ao capítulo 13, verso 59. E o nome desta Parashá Tazria significa conceber ou concebe, porque ela se inicia falando da mulher que ela concebe e dá à luz a um menino. E depois nós veremos que também há a concepção de meninas. E o capítulo 12, ele vai versar sobre uma série de leis da impureza ritual da mulher quando ela dá à luz a um menino ou uma menina, ou seja, a impureza ritual do nascimento. E esta Parashá se inicia nos 2 primeiros versos de Vaikra, Levítico 12, e o texto assim diz: Vaidaber Yahweh el Moshe lemor, daber el Benei Israel lemor, Isha ki tazria ve yalda zahar, ve tamea shivat yamin, ki meinidat devotá titma. Traduzindo, falou mais o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz a um menino, ficará impura por 7 dias, assim como no tempo de separação, quando ela tem o seu período menstrual. Então, esta Parashá, ela possui 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 13. No capítulo 12, há uma série de leis da impureza ritual do nascimento. E no capítulo 13, há uma série de regras acerca da tsaraat, que era uma doença de pele, e as Bíblias em português geralmente traduzem como lepra. Mas esta tradução não é muito boa, pois a tsaraat, ela não era a lepra que nós conhecemos hoje. Era uma doença de pele, mas ela também se manifestava de várias outras formas que nós veremos hoje. E as Bíblias em português, elas terminam colocando incorretamente a tradução como lepra. Bom, aí a primeira coisa que nós temos que verificar é a seguinte: qual é a relação entre estes 2 capítulos da Parashá? O capítulo 12 fala sobre as leis de impureza ritual do nascimento, sobre o nascimento de um menino ou de uma menina. E o capítulo 13 vai falar da tsaraat, desta doença que afligia as pessoas, e nós estudaremos que esta doença era uma doença sobrenatural, que o Eterno colocava esta doença nas pessoas que transgrediam a sua Torá. A tsaraat, esta doença, era uma punição, um castigo do Eterno, um juízo do Eterno sobre aqueles que desobedecessem a sua Torá. E aí, retornando à pergunta, qual a relação entre o nascimento de um menino e de uma menina e a punição de alguém pelos seus pecados? Punição esta por meio da tsaraat. A resposta é: quem vive no pecado está morto espiritualmente, e por isto a pessoa precisa se arrepender e voltar a obedecer ao Eterno, ocasião em que a pessoa irá nascer de novo, ela terá uma nova vida. Então, o capítulo 13, ele vai tratar de uma pessoa que está sendo punida pelo Eterno pelos pecados cometidos. E esta punição era por meio de uma doença, a tsaraat. Logo, a pessoa que é punida
pelo Eterno, no capítulo 13, ela necessita se arrepender, ela precisa voltar a obedecer ao Eterno. E quando ela faz techuvá, quando ela passa a viver de acordo com a vontade do Eterno, esta pessoa tem um novo nascimento. Novo nascimento este simbolizado pelo capítulo 12, tazria, conceber. Tal como uma mulher ela concebe e dá à luz a um filho, todos nós temos que buscar um novo nascimento. Então, vamos analisar inicialmente o capítulo 12, que fala sobre estas leis de impureza ritual do nascimento. Ora, quando a mulher dava à luz a um menino, dispõe a Torá que a mulher ficava impura pelo período de 7 dias. Vaikra, Levítico 12.2. E o número 7, ele representa um ciclo completo. Nós vemos que a semana ela tem 7 dias. Então, o número 7, ele representa um ciclo. E a mulher, após dar à luz a um menino, ela ficava este período de 7 dias, uma semana impura. A mulher ficava em um período de nidá, que significa separação. Ou seja, ela não poderia ter relações sexuais com o marido durante este período de nidá, este período de 7 dias. E esta separação, esta impureza após o parto, ela decorria da seguinte razão: quando a mulher dar à luz a sangue. O parto envolve sangue. E nós sabemos que o sangue, ele torna a mulher impura. Tanto é verdade que a mulher não pode ter relações sexuais com o marido durante o período de menstruação. A Torá proíbe o sexo durante o período menstrual. Então a mulher ela dava à luz e no parto há sangue, e o sangue torna a mulher impura. Por quê? Porque o sangue é um elemento sagrado na Torá. Tanto é que o sangue faz a expiação, a capará pelo pecado. E também por esta razão que há a proibição de comer sangue, inclusive carne com sangue, como nós lemos em Vaikra, Levítico 17, versos 11 a 12. Nós vemos então, Haverim, que o sangue é um elemento sagrado, tão sagrado que há uma proibição de comer sangue, proibição de comer carne com sangue. Tanto é que é pelo derramamento de sangue que se faz a capará, que se faz a expiação. Com o sangue da mulher no período menstrual, ela se torna impura, então não pode haver relações sexuais. Com o sangue que há no momento do parto, a mulher ficava em período de nidá. A própria circuncisão, a Brit Milá do menino, quando há circuncisão do menino, a Brit Milá, há o derramamento de sangue. E este sangue derramado do menino, ele sela um pacto, uma aliança do Eterno com os filhos de Israel. Então nós lemos em toda a Escritura que o sangue ele realmente é um elemento sagrado. E uma prova cabal de tudo isto é o próprio sangue derramado de Yeshua HaMashiach, que traz a capará, a expiação pelos nossos pecados. E a Torá, no capítulo 12, ela vai tratar de 2 tipos de impureza. 2 modalidades. A impureza total, também chamada de absoluta, e, por outro lado, a impureza parcial, também chamada de impureza relativa. A impureza total ou absoluta,
ela decorria do período de 7 dias depois que a mulher dava luz a um menino. Então, durante 7 dias, a mulher estava totalmente, absolutamente impura. Ou seja, ela não podia praticar relações sexuais com o seu marido e ela não poderia entrar no santuário, no Mishkan, e posteriormente no Beit HaMikdash, no tabernáculo ou no templo, e ela também não poderia tocar em coisas sagradas, razão pela qual ela também estaria vedada, haveria uma proibição de ela comer a terumá, a oferta do sacrifício. Então, depois deste período de 7 dias, que é a impureza total, acabava este período de impureza e ou seja, depois de 7 dias, a mulher poderia ter relações sexuais com o marido, mas aí, mesmo assim, ela estava em um período de impureza agora parcial ou relativa. Isto é, após os 7 dias, a mulher poderia ter relações sexuais com o marido, mas mesmo assim, ela não poderia entrar no santuário ou tocar em coisas sagradas durante o período de mais 33 dias. Ora, isto nós verificamos o seguinte: 7 dias, a impureza é total. Depois havia mais 33 dias de impureza relativa. Isto ocorria em relação ao nascimento de meninos. Nós veremos que com as meninas a contagem é diferente, em dobro. Acontecia isso. Depois de 7 dias, findava-se o período da impureza total, e no 8º dia do nascimento do menino, ocorria a Brit Milá, a circuncisão, de acordo com Vaikra Levítico 12.3. Então, 7 dias, acabava a impureza total. No 8º dia, havia a Brit Milá, a circuncisão do menino. E depois dos 7 dias, havia mais 33 dias em que a mulher não poderia entrar no santuário ou tocar em coisas sagradas. Findo este prazo de 40 dias, ou seja, 7 mais 33, então a mulher estaria totalmente purificada. E a mulher fazia a tevilá, que é uma imersão ritual em água, o que equivaleria hoje, né, entre aspas, ao batismo. Ela fazia, sempre depois do parto, essa tevilá, essa imersão ritual, um batismo entre aspas, tá? Porque não é igual ao batismo que as pessoas conhecem hoje. E nesta imersão ritual em água, a tevilá, ela fazia isto e depois ela se dirigia a Jerusalém, para oferecer sacrifícios ao Eterno. E o capítulo 12 também fala sobre o procedimento quando nascia uma menina. E no nascimento da menina, nós lemos que os prazos eles contavam-se em dobro. Para o menino eram 7 dias, mas para a menina eram 14 dias, 2 semanas, ou seja, o dobro de 7. E a impureza total, o período total de impureza, né, aqueles 33 dias do menino, para as meninas eram 66 dias, conforme Vaikra Levítico 12.5. Bem, prosseguindo, em Vaikra Levítico 12, versos 6 a 8, nós lemos sobre a Corban, a oferta da mulher depois do parto, ofertas para o sacrifício. E ela oferecia após o parto, né, após o parto e esse período de 7 dias mais 33
para os meninos, um total de 40, ou 14 dias mais 66 dias para as meninas, totalizando para as meninas 80 dias. Depois disso havia Tevilá, a imersão ritual. A mulher se dirigia para Jerusalém, para Jerusalém, e ela tinha que oferecer sacrifícios ao Eterno. E a Torá fala que seria um cordeiro para a oferta queimada, em hebraico olá, que nós já estudamos isso, e um pombo ou pombinho para a oferta pelo pecado. O nome em hebraico é hatat, que nós também já estudamos. E se a mulher não tivesse condições de ofertar um cordeiro, porque o cordeiro era muito caro, então ela apresentaria como corban, como oferta, 2 pombas ou 2 pombinhos. Um para a oferta queimada, olá, e o outro para a oferta pelo pecado, hatat. E explica a Torá que tais ofertas seriam para a purificação total da mulher, encerrando-se o seu período de impureza. E isto também faria capará, a expiação por ela. Ora, todas estas leis foram cumpridas rigorosamente por Miriam, a mãe de Yeshua HaMashiach. E isto demonstra que Miriam foi uma mulher justa, temente ao Eterno, que cumpria a Torá em seus mínimos detalhes. Muitas pessoas querem cumprir apenas o básico, mas o grande homem e a grande mulher de Elohim também se preocupam com os detalhes da Torá. E nós lemos nos evangelhos que a mãe de Yeshua, a Mashiach, Miriam, ela observou fielmente a Torá e cumpriu todas estas leis da purificação após o parto. Nós lemos em Lucas, capítulo 2, versos 21 a 24. Está escrito: E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação dela, e daí você sabe que a purificação dela foram os 7 dias, mais os 33, ou seja, os 40 dias. Então, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a Torá de Moshe, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Eterno. Segundo o que está escrito na Torá do Eterno, todo macho primogênito será consagrado ao Eterno. E para darem a oferta, segundo o disposto na Torá do Eterno, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Este é o texto de Lucas 2, versos 21 a 24. Então, nós verificamos neste texto que Miriam, a mãe de Yeshua, está escrito, ela cumpriu rigorosamente os dias de purificação, segundo a Torá. Depois, houve a circuncisão de Yeshua, a Brit Milá de Yeshua, no 8º dia. No 8º dia de nascimento. Nós lemos que, depois da purificação total, 7 mais 33, ou seja, 40 dias, ela levou Yeshua para Jerusalém para o apresentar a Yahweh, ao Eterno. E ela ofereceu também rolas, 2 rolas ou 2 pombinhos. E disto nós aprendemos que a família de Yeshua, ela era pobre. Por quê? Porque não foi ofertado um cordeiro. Quem tinha uma boa condição financeira ofertava cordeiros, e quem não tinha ofertava 2 rolas ou 2 pombinhos. E esta oferta dos pobres foi a oferta da família de Yeshua.
Nós aprendemos aqui que a família do Mashiach era pobre. Nós vemos também nos evangelhos que Yeshua nunca pregou esta maligna teoria da prosperidade. E agora, partindo para o capítulo 13, o capítulo 13 versa sobre Tzaraat, traduzido incorretamente como lepra. E esta doença, Tzaraat, ela estava relacionada a diversas doenças de pele. A melhor tradução talvez fosse dermatose, mas nós veremos que a Tzaraat não atingia tão somente a pele. Às vezes a Tzaraat atingia também a roupa das pessoas e até mesmo a casa, a parede da casa das pessoas, às vezes era atingida por Tzaraat. Nós veremos isto daqui a pouco. Então, nós temos que saber que a Tzaraat, ela era usada pelo Eterno como juízo ou punição. Isto nós verificamos em Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, verso 27. E o Eterno punia as pessoas com Tzaraat em razão da desobediência da Torá. E isto nós aprendemos em Devarim, Deuteronômio 28, versos 1 e 2 e verso 15. Então, a causa da Tzaraat era a desobediência da Torá. A pessoa desobedecia a Torá, desobedecia o Eterno, e esta pessoa era punida por Elohim com a Tzaraat. Nós lemos em Devarim, Deuteronômio 28, que o Eterno prometeu inúmeras bênçãos àqueles que obedecessem a sua Torá. Por outro lado, o Eterno também prometeu maldições aos desobedientes. Inclusive, disse que iria punir os transgressores com doenças. Então, em Devarim, Deuteronômio 28, o Eterno ele foi muito claro. Quem obedecesse a Torá receberia bênçãos, mas quem desobedecesse a Torá seria punido com maldições. E uma das maldições aos transgressores seriam doenças. Diz a Torá expressamente que o Eterno puniria os desobedientes com doenças de pele. Devarim, Deuteronômio 28.27. Então nós deduzimos disto que a Tzaraat ela decorre do pecado. De acordo com o judaísmo rabínico, por exemplo, Maimônides, o pecado que implicava em punição com Tzaraat era a Lashon Hará, ou seja, o pecado da língua, a língua má. Então, a Tzaraat era uma aflição miraculosa da pele que ocorria como punição para uma conversa fútil ou maledicência. Ora, o judaísmo rabínico ensina que a pessoa que pratica Lashon Hará, o pecado da língua, esta pessoa era punida pelo Eterno com Tzaraat. E a Lashon Hará, o pecado da língua, ele se manifestava de duas formas. A conversa fútil, ou seja, falar coisas medíocres, mundanas, carnais, conversas tolas. Isto é pecado da língua. E uma outra espécie do pecado da língua seria a maledicência, ou seja, falar mal dos outros, a fofoca, a intriga, ficar falando mal realmente da vida dos outros. E estas condutas são pecado da língua, são Lashon Hará, e por isso eram punidas com Tzaraat. Ora,
O judaísmo rabínico fala que a tzaraat ela decorria da lashon hará, do pecado da língua. Porém, com base em Devarim, Deuteronômio 28, eu creio que outros tipos de pecado também eram punidos com tzaraat. Por quê? Porque o Eterno falou genericamente em punição com doenças aos transgressores da Torá, sem especificar qual o tipo de pecado. Então, vejam, por um lado, o judaísmo rabínico diz que a causa da tzaraat era a lashon hará, o pecado da língua. Mas, na minha opinião pessoal, não só o pecado da língua importava em tzaraat. Outros tipos de pecados também poderiam ser punidos com doenças de pele. E por que eu entendo isto? Porque o Eterno, em Devarim, Deuteronômio 28, o Eterno falou genericamente de outros pecados que seriam punidos com doenças de pele. E o que é tzaraat? Explica Maimônides que a tzaraat é um termo coletivo para muitas coisas que não se assemelham umas às outras. Então, tzaraat, eu vou explicar à luz de Maimônides. Tzaraat não necessariamente é uma doença de pele, não necessariamente. Por quê? Porque a tzaraat ela se manifestava basicamente de 4 formas. A primeira forma, a pele da pessoa ficava embranquecida. Então, no primeiro tipo de tzaraat, realmente havia uma aflição na pele da pessoa. O segundo tipo de tzaraat, a Torá fala que o cabelo da pessoa caía ou o pelo da barba também caía. Aí você vai falar, poxa, então se o camarada ficasse careca, necessariamente ele tinha tzaraat? Não, porque a Torá fala que o cabelo da cabeça caía, o pelo da barba caía e havia um inchaço avermelhado na cabeça ou na barba. Então, não era assim, todo careca tem tzaraat. Não, a pessoa ficava careca, mas também havia um inchaço na cabeça, um inchaço vermelho na cabeça ou na barba. Isso também era tzaraat. A terceira espécie de tzaraat, diz a Torá, que havia uma mudança de aparência no vestuário. Ou seja, a roupa da pessoa ficava esverdeada ou avermelhada. Ora, então, nesta terceira hipótese, ou seja, a roupa ficava esverdeada ou avermelhada, isto não tinha nada a ver com doença de pele. A sua pele podia estar normal, porém as suas roupas elas ficavam com um tom de cor diferente. Era um tom esverdeado ou avermelhado, indicando a tzaraat. Repito, nesta terceira modalidade a sua pele estava normal, mas quem era atingida eram as suas roupas, que ficavam esverdeadas ou avermelhadas. E a quarta modalidade de tzaraat, ela também não tinha nada a ver com doença de pele. Diz a Torá que havia uma mudança de aparência na sua casa. As paredes da sua casa, elas ficavam verdes escuras ou vermelhas escuras. Isso está em Vaikra, Levítico 14, versos 33 a 57. Então, a parede da casa da pessoa, as paredes, elas mudavam miraculosamente, de forma sobrenatural, elas ficavam verdes escuras ou vermelhas escuras. Então, tudo isto indicava tzaraat. E a tzaraat não era uma doença natural, e sim uma doença sobrenatural, conforme explicam Kli Yakar e Maimônides.
É óbvio, né? Imagina, você chega em casa, as paredes da sua casa mudaram de cor. Isto é algo sobrenatural. As suas roupas, todas as suas roupas mudaram de cor. Isto também é algo sobrenatural. Então, não só doença de pele, mas a própria mudança da cor da roupa ou da cor das paredes de sua casa. Ora, Maimônides explica que a causa da tsarat é a Lashon Hará, o pecado da língua. Diz Maimônides, entre aspas, nossos sábios disseram, uma pessoa que fala Lashon Hará é como alguém que nega o próprio Elohim. Então, para Maimônides e para os sábios do nosso povo, aquele que comete o pecado da língua é equiparado espiritualmente a quem nega o próprio Eterno. Então, disto nós aprendemos que a Lashon Hará é um pecado gravíssimo. Por quê? Negar o Eterno, blasfemar contra o Eterno é algo extremamente grave. Mas quem comete o pecado da língua é equiparado a quem nega o Eterno. E disto nós aprendemos que o Eterno abomina a Lashon Hará. Nós lemos nas Escrituras, por exemplo, em Bemidbar, Números 12, que Miriam e Aharon falaram mal de Moshe, de Moisés, por causa da mulher cuxita que Moisés tomou. E nós lemos que Miriam, a irmã de Moisés, ela foi castigada com Tsaraat. Então, em Bemidbar, Números 12, nós vemos que Miriam, ela foi punida com Tsaraat. O Eterno puniu ela com esta doença porque ela falou mal do seu irmão Moisés. E a narrativa prossegue dizendo que Moisés orou por ela e ela foi curada. E explica o Midrash que Miriam, ela foi atingida por Tsarat por conta da Lashon Hará. Então, nós aprendemos com a Torá que o Eterno realmente punia com Tsarat as pessoas que cometiam o pecado da língua. E o pecado da língua, a Lashon Hará, pode ocorrer de duas formas. Existem duas modalidades de Lashon Hará. A primeira modalidade é a modalidade mais óbvia, que é o ataque contra um outro ser humano. Ou seja, falar mal de alguém, atingindo-o. Esta primeira modalidade de Lashon Hará, ela ocorre quando alguém faz calúnia, injúria ou difamação contra o seu semelhante. Você imputar falsamente crimes às pessoas, isto é Lashon Hará, isto é calúnia. Você ofender a pessoa com a sua língua, isto é injúria. Há pessoas que gostam de ofender o outro. Você está na frente da pessoa e você começa a ofender, a humilhar a pessoa com palavras. Então, humilhar alguém com palavras duras, isto é Lashon Hará também. Então, nesse tipo de Lashon Hará, né, que eu estou explicando, você fala mal da pessoa não pelas costas. Você está face a face com a pessoa, face a face, e você humilha esta pessoa com a sua língua. Isto é Lashon Hará. E também, um outro tipo de Lashon Hará é quando você difama alguém, ou seja, você fala mal pelas costas. A pessoa não está presente e você, pelas costas, começa a falar mal da pessoa. Tudo isto representa um ataque contra o outro ser humano usando a língua. E tudo isto é considerado Lashon
Hara. Agora vejam, nós não podemos confundir Lashon Hara, o pecado da língua, com exortação. Vejam, nós não devemos praticar Lashon Hara, porém nós temos o dever de exortar as pessoas que estejam seguindo um caminho mau. E, inclusive, muitas vezes a exortação será dura. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte: Lashon Hara, pecado da língua, você não deve fazer. É algo errado. Porém, exortar aqueles que estejam praticando o caminho do mal, isto é um dever. Vou dar um exemplo, não é? Eu não posso ficar falando mal de um irmão. Isso é Lashon Hara. Agora, se um irmão está cometendo algo contra a Torá, não é? Por exemplo, eu vejo um irmão que está comendo porco. Ele está violando a Torá. Eu tenho o dever de chegar e exortar este irmão que a conduta dele viola a Torá. Esta exortação não é para humilhar a pessoa, não é para ofender o irmão, mas sim para demonstrar que ele está em um caminho errado. Então vejam, a exortação, muitas vezes, ela é feita até de uma forma dura, porém isto não é pecado. Vou dar exemplos. Yeshua, HaMashiach, nós sabemos que Yeshua nunca pecou. Isso está em Ivrim, Hebreus. Yeshua nunca pecou. Agora, Yeshua, muitas vezes ele foi duro em suas palavras. Yeshua chamou muitos perushim, muitos fariseus, Yeshua os chamou de raça de víboras, de sepulcros caiados, de filhos de Rassatã, filhos de Satanás, de hipócritas. Então, vejam, Yeshua chamou pessoas de filhos de Rassatã, filhos de Satanás. Ora, imaginem, se eu, Tzadok, chego para uma pessoa e falo, você é um filho de Satanás. Alguém vai falar, poxa, Tzadok, você está cometendo Lashon Hara. Agora, eu respondo, não necessariamente. Uma coisa é eu chamar alguém de filho de Satanás com a intenção de humilhar a pessoa ou falar mal da pessoa. A outra coisa é a exortação. Então, eu quero deixar isso muito claro. Eu, por exemplo, eu, Tzadok, às vezes eu vejo muitos erros e eu vou criticar os erros. Mas quando eu estou criticando os erros de alguém, eu não tenho desejo de humilhar a pessoa. E eu não humilho a pessoa, eu não derrubo a pessoa. Eu apenas mostro o caminho errado para que a pessoa ela opte pelo caminho correto. Tanto é que quem acompanha as Parashot pode observar que às vezes eu falo coisas de pessoas, mas eu nunca cito os nomes. Às vezes eu falo o seguinte, olha, a pessoa fez isso, 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 e esta conduta é contra a Torá. Eu explico a conduta, mas eu nunca dou um nome. Eu nunca falo, olha, o João está fazendo isso, a Maria está fazendo aquilo. Não. Por quê? Porque a minha intenção não é ofender pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, eu critico ideias, mas eu não critico pessoas. Eu critico comportamentos contrários à Torá, mas eu não quero humilhar as pessoas. Então, se alguém está cometendo adultério e eu sei disso, eu tenho que exortar a pessoa. Agora, quem vai julgar, obviamente não sou eu. Esta pessoa prestará contas ao Eterno. Tudo isto é Lashon Hara.
Então vejam, não confundam Lashon Hará com exortação. Lashon Hará é pecado, mas a exortação é algo bíblico, é algo que você pode fazer. E uma outra forma de Lashon Hará, que as pessoas também nem se dão conta, mas isto também é pecado, e o judaísmo ensina, são as conversas fúteis, medíocres, mundanas, carnais. Ora, há pessoas que não falam mal de ninguém, né? O camarada não fala mal de ninguém, porém a conversa dele é uma conversa somente sobre assuntos carnais, mundanos, medíocres, fúteis, não é? A pessoa só fica falando sobre a novela da Rede Globo. Gente, não vejam novela. As novelas só ensinam coisas carnais, coisas contrárias à Torá. Então há pessoas que ficam vendo novela, conversam sobre novela. Novela só ensina adultério, homossexualismo, materialismo, sexo antibíblico. Então isso é algo que não edifica, não é? Veja programas educativos e não programas fúteis. Então também é Lashon Hará conversas sobre coisas carnais. Por quê? Porque nós devemos abrir as nossas bocas para exaltar o Eterno e falar coisas puras e não coisas profanas, ímpias. De acordo com o judaísmo, quem tem o hábito de falar coisas tolas, carnais, terminará se apostatando. E é por isso que Maimônides disse que quem pratica Lashon Hará é como alguém que nega o próprio Elohim. Uma coisa que também vale a pena citar é que nós sabemos que os Ketuvim Netzarim, conhecidos entre aspas como o Novo Testamento, ele é um livro totalmente judaico. Não é um livro cristão, é um livro judaico. E tanto é que Yaakov Hatzadik, Tiago, em sua epístola, ele versa expressamente sobre a Lashon Hará, que é um tema tipicamente judaico. Então, em Tiago, capítulo 3, versos 5 a 12, ele vai falar de uma forma brilhante sobre a Lashon Hará. E eu vou ler. Disse Tiago, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo Gueihinom. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Elohim e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Elohim. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Vejam, este texto eu acho espetacular, maravilhoso. Tiago, ele está dizendo que
os animais, eles são domados pelo homem, mas ninguém consegue domar a sua própria língua. E ele fala que a língua, ela está dotada de peçonha mortal. Por quê? Porque com a mesma língua que você bendiz ao Eterno, você glorifica o Eterno com sua boca, da mesma maneira com a sua boca você termina amaldiçoando os homens, fazendo Lashon Hará. E ele diz que com a mesma boca que você abençoa um irmão, com a sua língua você amaldiçoa outros. E ele fala que de uma mesma fonte não podem jorrar a água doce e a água amarga. Então Yaakov, ele exorta que nós devemos produzir água doce. As nossas palavras devem ser puras. Nós devemos usar a boca para abençoar, para falar coisas doces, agradáveis, e não para maldizer os outros. No mesmo sentido, o Talmud, em Masechet Nedarim 64b, está escrito: o sofredor de tzaraat é comparável a uma pessoa morta. O que o Talmud quer dizer? Por que a pessoa que faz Lashon Hará, né, e a tzaraat é causada pela Lashon Hará, por que Lashon Hará equivale a uma pessoa morta? Por quê? A questão é, quem fica falando mal dos outros está morto espiritualmente. Quem pratica Lashon Hará é como se estivesse morto. Por quê? Porque esta pessoa não tem nenhuma comunhão com o Eterno. E é por isso que Paulo, ele falou que os maldizentes não herdarão o reino de Elohim. Isto está em Corintaiá Aleph, 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Logo, os maldizentes estão mortos espiritualmente, diz o Talmud, e por isto eles não herdarão o reino de Elohim, como ensinou Paulo. E uma outra questão. O Eterno, ele coloca doença nas pessoas, não é? Eu já vi alguns cristãos dizendo: o Eterno não coloca doença nas pessoas. O Eterno é bom e ele não atinge ninguém com doenças. Ora, este pensamento cristão, ele está errado. O Eterno coloca doença nas pessoas, sim. E de onde eu extraio isso? 1. Devarim, Deuteronômio 28, em que o Eterno falou expressamente que atingiria pessoas com doenças. O Eterno falou expressamente que iria amaldiçoar aqueles que transgredissem a Torá com doenças. Aí os cristãos falam: depois de Yeshua, isto não se aplica mais. Depois de Yeshua, o Eterno nunca mais castigou ninguém com doenças. Ora, os cristãos também estão errados. Por quê? Em Atos 13, versos 9 a 12, nós lemos que Paulo, ele decretou a cegueira de um feiticeiro. Shaul, ele amaldiçoou um feiticeiro e este feiticeiro ficou cego. Então o Eterno cegou uma pessoa depois de Yeshua. Isto prova que, mesmo depois de Yeshua, o Eterno colocava e coloca ainda doença nas pessoas. E por fim, Ivrim, Hebreus 12, verso 5, fala que o Eterno é como um pai que açoita, que castiga os seus filhos. Então, o Eterno, muitas vezes, ele aperta o ser humano para que o ser humano se arrependa. O Eterno castiga as pessoas de várias maneiras
inclusive com doenças. E o Eterno castiga porque ele é mau? Não. O Eterno castiga para que o ser humano ele venha a fazer techuvá, ele venha a se arrepender, ele abandone os seus maus caminhos e passe a seguir a vontade do Eterno consubstanciada em sua Torá. Tanto é que em Devarim, Deuteronômio 28, o Eterno falou: se vocês obedecerem à Torá, vocês receberão as minhas bênçãos. Mas se vocês desobedecerem à Torá, vocês serão amaldiçoados. Vamos frisar novamente que a tsaraat, ela decorre do pecado. Então, a doença física, ela é um sintoma da doença espiritual. Ensinam os rabinos que é um princípio de que o mal físico provém quase sempre do mal moral. Repetindo, existem doenças físicas, quase todas, nem todas, mas quase todas as doenças físicas, elas decorrem de uma decadência moral. E as escrituras elas dão exemplo disso. A tsaraat de Miriam, em Bemidbar, Números 12, versos 1 a 15, em que Miriam falou mal de Moshe, do seu irmão Moisés. Nós lemos também a tsaraat que atingiu o rei Uziarro. E isto você pode ler em Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 19. Aliás, os essênios, na época de Yeshua, também achavam que as ações de Shedim, de demônios, importavam em doenças físicas. Onde eu quero chegar? Quero dizer o seguinte: há doenças que elas são de origem física. Por exemplo, se eu como uma comida estragada e isso me dá um problema no estômago, a causa é natural. Isto não tem nada a ver com o espiritual. Se eu, por exemplo, estou em um ar-condicionado muito gelado, um ambiente muito frio, e eu depois entro em um ambiente muito quente, esta mudança térmica pode fazer com que eu fique gripado. A causa desta gripe é uma causa física. Porém, existem doenças que são de cunhos espirituais. Existem doenças que têm origem em desobediência ao Eterno, e assim o Eterno pode castigar a pessoa para que a pessoa se arrependa, faça techuvá e passe a obedecer à sua vontade. Por exemplo, Ivrim, Hebreus 12, 5, fala que o Eterno castiga os seus filhos. E, então, a doença física, ela pode, não é sempre, mas a doença física ela pode ter uma origem espiritual. Primeiro caso, desobediência ao Eterno, e o Eterno pune a pessoa, e muitas vezes a doença também ela pode decorrer de Shedim, de demônios. E, obviamente, os demônios eles somente agem com autorização do Eterno. Diziam com toda a razão os essênios, na época de Yeshua, que a desobediência ao Eterno abre um caminho para a ação de Shedim, de demônios. E estes demônios, eles somente podem ser repelidos por meio da obediência, da submissão ao Eterno. E tudo isto é comprovado nos Ketuvim Netzarim, porque quando nós lemos sobre a vida de Yeshua, nós percebemos que muitas pessoas acometidas por Shedim, por demônios, elas estavam doentes fisicamente. Então, por exemplo, Yeshua curou um lunático, né? Está na Bíblia, um lunático, um menino que era louco. E a Escritura fala que a loucura dele era causada por Shedim, por demônios.
Nós lemos também, por exemplo, que Yeshua curou uma paralítica, uma mulher que estava paralítica há 18 anos. E a Escritura fala que ela estava paralítica pela ação de Shedim, de demônios. Então nós sabemos que os Shedim, que os demônios, eles muitas vezes eles deixam as pessoas doentes fisicamente. Shedim, demônios, podem causar câncer, AIDS e tantas outras doenças. Eu não estou dizendo que todo câncer e toda AIDS tem origem demoníaca, não é isto. Porém, há casos que a origem realmente é de Shedim, de demônios. E a Torá ela explica que a Metzorá, ou seja, a pessoa afligida com Tsaraat, ela era isolada do convívio social. Por quê? Ela era isolada para refletir sobre o seu pecado, ocasião em que poderia se arrepender, obter o perdão do Eterno e ser curada. Ou seja, isto envolvia um período em que a pessoa se humilhava perante o Eterno. Isso você lê em Vaikra Levítico 13, versos 45 a 46, que diz: quem tem feridas de Tsarat vestirá roupas rasgadas e deixará o cabelo desgrenhado. Cobrirá o lábio superior e gritará: impuro, impuro. Enquanto ele tiver as feridas, será impuro. Por ser impuro, viverá em isolamento, morará fora do acampamento. Então, a pessoa com Tsarat, ela ficava isolada. E isto importava uma humilhação muito grande, pois todos sabiam que a pessoa estava em pecado. Não tinha como disfarçar. Ou seja, se hoje alguém está em pecado, hoje em dia, esta pessoa muitas vezes disfarça. Mas naquela época, a pessoa não tinha como disfarçar porque a Tsarat se manifestava na pele da pessoa, na roupa, ou até mesmo nas paredes de sua casa. E a pessoa ela tinha que gritar impuro, impuro, e ela ficava isolada do convívio social. E como explica o comentarista Ibn Ezra, este isolamento ele não é simplesmente um castigo ou uma precaução contra um eventual contágio, mas este isolamento era um processo de humilhação para afastar o transgressor por tempo limitado do convívio com a coletividade. E este castigo tinha por escopo a regeneração moral do homem, ou seja, a pessoa ficava isolada para que ela pudesse refletir sobre seus pecados, pedir perdão ao Eterno, e quando o Eterno liberasse o perdão, esta pessoa seria curada. Então a Tsarat ela era imposta de uma forma sobrenatural, e a cura da Tsarat também era uma cura sobrenatural. Eram curados aqueles que realmente se arrependiam de seus pecados. Então o isolamento era para que você refletisse sobre os seus pecados, se arrependesse, fizesse techuvá e passasse a viver de acordo com a vontade do Eterno. Rashi explica que trata-se de uma advertência e uma motivação. Se te queres precaver da Tsarat, não fales mal de ninguém. Ou seja, se você não quer ter Tsarat, não fale mal da vida dos outros. O Eterno ele castiga para que o homem se arrependa e mude a sua maneira de viver, de agir. E isto é feito de uma forma rígida, severa. Se você não muda com base no amor, então terá que mudar pela dor. E eu creio que estes princípios se aplicam perfeitamente nos dias de hoje. Eu conheço muitas pessoas que se aproximam do Eterno, pois suas vidas estavam destruídas.
e isto lhe gerava um intenso sofrimento. O sofrimento muitas vezes nos leva ao eterno, porque somente o Pai Celestial pode enxugar as nossas lágrimas. Quer ver uma pessoa ficar espiritualizada? Será durante o sofrimento. Se por um lado o sofrimento é ruim, por outro é durante a dor que as pessoas mais se humilham debaixo da potente mão do Eterno. Então, vejam, hoje em dia não existe mais Tsaraat, porém, muitas vezes nós ficamos doentes, muitas vezes nós sofremos um juízo do Eterno, e este juízo é para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós lemos que o primeiro milagre de Yeshua em Matitiarro, em Mateus, foi a cura de um homem com Metsorá, ou seja, um homem afligido com Tsaraat. E isto prova o seguinte: se quem coloca a Tsaraat é o Eterno, somente o Eterno pode curar esta pessoa. Então Yeshua é o Mashiach, pois manifesta o poder do Eterno para curar a pessoa. E mais, nós lemos em Matitiarro, Mateus 8, que Yeshua ordenou que o homem curado se apresentasse ao Cohen, ao sacerdote, levando oferta determinada por Moshe. Ou seja, Yeshua confirmou a Torá. Nenhum rabino fez os milagres e sinais que Yeshua realizou. Yeshua é o Mashiach e não existe outro. Nós lemos em Lucas 7, 21 a 23, que Yeshua ele curou cegos, coxos, pessoas com tsarat foram purificadas, os surdos ouviam, os mortos foram ressuscitados, e ele anunciou a mensagem aos pobres e a todas as pessoas. Yeshua curou ainda pessoas com enfermidades, com males, com espíritos maus, curou cegos. Todos estes sinais testificam que Yeshua ele é o Mashiach. O próprio Talmud, em Toledot Yeshu, reconhece que Yeshua fez inúmeros milagres. Nenhum rabino fez os sinais de Yeshua. Nenhum. Yeshua, ele cumpriu todas as profecias das Escrituras, inclusive fez sinais, prodígios e maravilhas que atestam que ele é o Mashiach. A grande maioria de nós judeus somente aceita Yeshua como Mashiach por meio de uma experiência sobrenatural com o Eterno. Isto foi assim comigo, e é assim também com inúmeros ortodoxos. Se alguém sinceramente busca o Eterno termina revelando que Yeshua é o Mashiach do nosso povo. Se você está em dúvidas se Yeshua é ou não é o Mashiach, humilhe-se perante o Eterno com todo o seu ser e pergunte quem é o Mashiach. E eu tenho certeza que o Eterno irá lhe revelar até mesmo de forma sobrenatural que Yeshua é o Mashiach. Yeshua morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e irá voltar. E para finalizar esta paraxá, eu gostaria de citar o Talmud, em que ele associa a manifestação do Mashiach com o texto desta paraxá de Vaikra, Levítico 13:12, e o Talmud diz: o filho de David, o Mashiach, somente virá quando todos os governos tornarem-se heréticos. Rabá disse:
Onde vemos uma alusão a isto nas Escrituras? No versículo que diz: ele ficou completamente branco, ele é ritualmente puro. Maseret Sanhedrin 97a. Vejam, o Talmud ele faz a seguinte analogia. Em Levítico 13:12 está escrito que depois de Atzarat se espalhar por toda a pele da pessoa, esta ficava pura. Então, a Tzarat, ela ia crescendo, antes de o Eterno curar a pessoa, a Tzarat, ela se espalhava pelo corpo inteiro, e depois de se espalhar pelo corpo inteiro, a Tzarat sumia. Então, em Levítico 13:12, a Tzarat, após se espalhar no corpo inteiro, ela era curada pelo Eterno, caso a pessoa se arrependesse. E o Talmud ele faz a seguinte analogia. Depois de a Tzarat se espalhar pelo corpo, a pessoa era curada. Da mesma forma, depois que a impiedade, a Tzarat, que é a impiedade, espalhar-se por todo o mundo seria purificado com a aparição do Mashiach, que promoverá a redenção. Dizendo em outras palavras, a Tzarat se espalhava no corpo da pessoa e depois a pessoa ficava pura. Do mesmo modo, a impiedade ela vai se alastrar por todo o mundo e depois o mundo será purificado pelo Mashiach. Não se iludam, o mundo ele não irá melhorar, o mundo irá piorar até o aparecimento, a volta de Yeshua HaMashiach. O mundo ele está piorando, cada vez há mais impiedade. Nós vemos, por exemplo, leis de casamento gay sendo aprovadas em todos os países do mundo. Recentemente houve uma marcha gay em Jerusalém, profanando a cidade santa, a cidade Kadosh, a cidade do Eterno. Gays profanaram Jerusalém. Lá eles se beijavam na boca, faziam coisas abomináveis. Tel Aviv é considerada a capital gay no mundo. Nós vemos ainda que em Israel estão querendo revogar a lei do Shabat, alterando-se o descanso de sexta e sábado para o sábado e domingo, tal como nós temos aqui no Ocidente. Só para você, né, não sei se vocês sabem, em Israel, geralmente há 2 dias de descanso, a sexta e o Shabat. Por que sexta? Porque sexta você se prepara para o Shabat, então você tem que ter tempo para se preparar, e você descansa também no Shabat, por conta da Torá. Mas estão querendo mudar a lei civil em Israel para tirar o descanso, e permaneceria o Shabat, mas a pessoa iria descansar outro dia no domingo, ficando igual ao Ocidente. E se fizer isso, as pessoas perderão a sexta, perderão o dia da preparação do Shabat. Então isso trará um prejuízo para o próprio Shabat, porque sexta é o dia em que nós nos preparamos, fazendo compras, fazendo comida, todos os procedimentos para o Shabat. Então vejam, até em Israel estão querendo aprovar uma lei que vai terminar prejudicando o Shabat. Então vejam, o mundo está caminhando para o mal cada vez mais. Casamento gay, marcha gay em Jerusalém, Tel Aviv é a capital gay no mundo. Querem até mesmo revogar o Shabat em Israel. O mundo ele está ficando com tsarat, ou seja, tsarat entre aspas, ou seja, uma doença terrível, maligna,
e esta doença somente terminará com a volta do Mashiach, diz o Talmud em Sanhedrin 97a. E essa passagem do Talmud, eu creio que ela é verídica. O mundo será purificado pelo Mashiach, e nós sabemos que esse Mashiach é Yeshua. O nosso mundo está atingindo níveis de impiedade tão catastróficos que somente o retorno de Yeshua HaMashiach porá fim às injustiças, curando a tzarat espiritual que corrompe esta sociedade má e cruel que vive distante do Eterno e de sua Torá. Volte, Yeshua, nós te aguardamos ansiosamente. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Elohei Haivrim, nós te agradecemos por esta paraxá, por este estudo, e que nós possamos, Pai, te obedecer com todo o nosso ser. Ajuda-nos, ó Pai, a não praticarmos pecados da língua, Lashon Hará, a termos lábios puros e também uma vida pura. E que nós possamos ter ciência de que, tal como o Senhor apertava o nosso povo com tzarat para que o povo viesse a se arrepender e cumprir a tua Torá, nós sabemos que hoje, muitas vezes, nós sofremos coisas, porque, como disse Ivrim em Hebreus, tu és um pai que açoita, que castiga os seus filhos, não por maldade, mas para que nós possamos retornar a ti, fazendo techuvá e obedecendo a tua vontade. E a tua vontade é que nós venhamos a cumprir a tua Torá e a obedecer e a seguir Yeshua HaMashiach, que é a própria Torá viva. Nós te agradecemos, Pai. Ajuda-nos a te obedecer, a fazer a tua vontade, a proclamar a Torá e a testemunhar Yeshua HaMashiach. Livra-nos de tzarat espiritual. Livra-nos do pecado da língua. Livra-nos de tudo aquilo que te desagrada. E que nós possamos ser taor, nós possamos estar limpos diante de ti, com o coração puro e as mãos limpas. Nós te agradecemos por este estudo, por este Shabat, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.